Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Anthony aqui com vocês para continuar a aula do dia anterior sobre regra de três, proporcionalidade e escala. Mas não esquece de passar nas redes e seguir o perfil do EducaPE, se inscrever aí no canal do YouTube do EducaPE e se você é aluno da Rede Pública de Pernambuco, baixe o aplicativo do Conecta aí para assistir a essa aula e as aulas anteriores sem consumir os dados móveis. É simples, baixa aí, Conecta aí, faz o login no Google com o e-mail do Conecta aí e você vai assistir a todas as aulas do EducaPE ao vivo e gravada, participar do chat com a gente sem consumir os dados móveis. É simples, ó, manda aí tua mensagem pelo aplicativo do Conecta aí que a gente interage ao vivo aqui com vocês, beleza? Então vamos para as questões de hoje, falando de regra de três, escala e proporcionalidade. Então, tá aí já a primeira questãozinha de hoje, tratando de regra de três, escala e proporcionalidade. Na aula anterior a gente falou como se calcula a escala, né? A gente colocou a definição de escala para vocês, falou um pouquinho de regra de três, a gente disse também que isso aí poderia ser resolvido a partir de uma regra de três. E que escala, ela está dentro do conteúdo ali de razão, proporção. Né? Quando a gente estuda aí as proporcionalidades, a gente estuda aí também a escala. Então, só relembrando para vocês aqui, qual é o conceito de escala? Como é que a gente calcula escala? Escala é a divisão entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto. Lembrando que essas duas medidas devem estar na mesma unidade de medida, né? Tanto o desenho quanto o tamanho real devem sempre aparecer na mesma unidade de medida. Geralmente tudo em centímetros. Se você olhar aí as escalas dos projetos de construção, as escalas dos mapas de geografia, tem lá em centímetros, dependendo do uso, se coloca em centímetros, dependendo do uso, como a geografia coloca aí em quilômetros também. Certo? Então, mas sempre tudo na mesma unidade. Então vamos ver essa primeira questão aqui, que ela foi do Enem PPL de 2016. O que diz o enunciado dessa questão? Em um mapa cartográfico, cuja escala é de 1 para 30 mil, ou seja, 1 centímetro do desenho corresponde a 30 mil centímetros no tamanho real. As cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20 mil. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a... Veja, você tem várias formas de responder essa questão. Nós temos aqui duas cidades, uma cidade A e uma cidade B. E a distância entre elas no desenho é de 5 centímetros. Então está aqui 5 centímetros. Esse 5 centímetros está representado nessa primeira escala, de 1 para 30 mil, ou seja, aqui ó, a escala, a primeira escala é de 1 para 30 mil. Eu posso descobrir, se eu tenho o tamanho do desenho, eu posso descobrir o tamanho real. Basta fazer a substituição aqui. O tamanho do desenho é 5 centímetros. Então eu vou colocar aqui em cima 5. E eu quero o tamanho real. Para poder descobrir qual vai ser o tamanho dessa distância, no segundo mapa, né, que tem uma segunda escala que é de 1 para 20 mil. Então aqui ficou simples, ó. Basta multiplicar 30 por 5. Então 30 vezes 5 dá 150. E acrescenta aí os 3 zeros. Então 150 mil centímetros é o tamanho real do desenho, né, que foi retirado, que foi feito na primeira escala. Agora vamos pegar esses 150 mil centímetros e transformá-lo na segunda escala. A segunda escala é de 1 para 20 mil, ou seja, você vai pegar aí ó, 1 para 20 mil e fazer a mesma proporcionalidade. O tamanho do desenho é o que você está querendo agora no segundo mapa, né? Na segunda escala. E o tamanho real do objeto não muda, nem na primeira escala, nem na segunda. Então aqui fica 150. Agora é só fazer aí as operações. Né? Quando você fizer aqui a multiplicação de meio pelos extremos, veja que quem multiplica o D vai ficar dividindo. Então eu vou trazer aqui para cima, ó, vai ficar D igual a 150 mil dividido
pelo 20.000 que vai multiplicar o D. Quem multiplica o D passa dividindo. E aí tem um monte de zeros que eu posso fazer o corte, né? Eu posso fazer a simplificação. Tem 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo. Então eu posso cortar esses 4 zeros de cima, tá aqui, ó, dele e Zaga. Cortou os 4 com 4, divide agora 15 para 2. 15 dividido por 2 é igual a 7,5, ou seja, 7 centímetros e meio. Que nas alternativas isso encontra-se na letra E. 7,5 pode ser representado também, que é a mesma coisa, 7,50 centímetros. 7,5 a gente sabe que é 7 centímetros ou melhor, 7, é isso mesmo, 7,5, né? 7,50, que dá a mesma coisa, beleza? Então, letra E é a resposta dessa primeira questão de hoje, tratando de escala. Então, eu vou frisar aqui mais uma vez. Escala é um assunto muito frequente na prova que vocês fazem por aí, do Enem, do SSA, do SAEP, dessas provas avaliativas que vocês irão encontrar. Escala, ela está dentro do conteúdo de razão e proporção. Então, estuda isso aí, e geralmente as questões são simples, né? Não são questões trabalhosas. E o conceito de escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real do objeto. E sempre na mesma unidade de medida. Vamos à próxima questão de hoje. Próxima questão, ele diz o seguinte. Aqui está envolvendo proporcionalidade. A gente falou de proporcionalidade na aula anterior. Que diz aqui, ó, o enunciado dessa questão. A proveta é um instrumento usado em laboratório para medir e transferir volumes de líquidos. O produto químico colocado na proveta atinge uma altura em centímetros de acordo com o número de gotas. Veja essa correspondência no quadro abaixo. Está aqui, ó. Na coluna da esquerda tem a quantidade de gotas e na coluna da direita a altura que ela atinge na proveta. Então, 7 gotas, 2 centímetros de altura. Continuando. Qual será a altura marcada na proveta quando forem colocadas 91 gotas de um produto químico? Então, a gente vai observar essa tabela e ver qual é o padrão aqui que está acontecendo. Vamos montar aqui, já que a gente está dentro do estudo de proporcionalidade, vamos montar aqui as razões e ver se essas razões formam uma proporcionalidade. E se você prestar atenção, até dá para notar a proporcionalidade aqui, ó. Você dobrou a quantidade aqui de gotas, o que foi que aconteceu com a altura? Também dobrou. 2 vezes 7 dá 14, então eu estou dobrando a quantidade aqui de gotas, ó, 2 vezes 7, 14, então eu dobrei a quantidade, a altura que a água atinge, ou o objeto, o líquido atinge na proveta. Então, ó, perceba também que de 7 para 21, ele triplicou, né? De 7 para 21 triplica. Então, se eu triplicar aqui, vai ter que triplicar a altura também. Então, está acontecendo isso. Então, nós temos aí uma proporcionalidade. Então, vamos montar aqui a nossa razão. A nossa razão, a primeira razão, pode ser montada a partir dessa primeira informação aqui, ó. 7 está para 2, assim como, o que é que você quer agora? Você quer saber qual é a altura quando você tem 91 gotas. Então, aqui eu vou colocar x. Então, 7 está para 2, assim como o 91 está para x. E aí nós temos uma proporção, né? A gente já viu aqui que eu estou tendo uma proporcionalidade. São grandezas diretamente proporcionais. À medida que eu aumento a quantidade de gotas, a altura também aumenta. E aumenta na mesma razão. Ou seja, se eu dobro a quantidade de gotas, a altura também dobra. Se eu triplico a quantidade de gotas, a altura também triplica. Então, isso é uma proporcionalidade. E aqui vai ficar o seguinte, é só multiplicar meio pelos extremos. E lembre-se, quem multiplica o x vai ficar embaixo dividindo. E quem vai multiplicar o x aqui nesse caso é o 7. Então, o 7 vai ficar aqui dividindo. E nós temos aqui 2 vezes 91. Aí você pode pegar o 91 e dividir por 7. O 91 é múltiplo de 7. Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes. Quanto é 91 dividido por 7? Dá 13. E agora é só multiplicar 2 vezes 13, que é igual a 26 centímetros. Então, quando você tem 91 gotas de um líquido,
a altura dele correspondente no instrumento lá vai ser de 26 centímetros. Isso está na letra D. Claro que você poderia resolver isso aí de outra forma. Você pode resolver através de uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, ou então preenchendo a tabela. Você está vendo aí que a quantidade de gotas está aumentando de 7 em 7 e a altura está aumentando de 2 em 2. Então você vai preenchendo a tabela até chegar no 91 e ver qual é a altura correspondente ao 91. Então você tem mais de uma forma para responder a esta questão. Beleza? Vamos para mais uma? Então aqui mais uma questãozinha para vocês. Essa é aí a instituição, que é lá do Ceará. E vamos ver o que é que diz o enunciado para a gente decidir a melhor estratégia para responder essa questão. Então, com 24 kg de açúcar, Dona Zefinha faz 40 kg de doce. Em determinado dia, ela usou 18 kg de açúcar. Quantos quilos de doce Dona Zefinha faz? Outra questão envolvendo proporcionalidade. E aí você pode fazer a proporcionalidade como na questão anterior, ou pode fazer a proporcionalidade numa regra de 3 simples. Se eu for fazer a proporcionalidade como na questão anterior, vai ficar o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou montar um par de razão que vai formar uma proporcionalidade. Eu faço o par de razão entre os correspondentes, que fica o seguinte. Eu posso dizer que 24 kg de açúcar está para 40 kg de doce, assim como, o outro aqui é o 18, né? 18 kg de açúcar. 18 kg de açúcar vai estar para quantos quilos de doce? É isso que eu quero fazer, é isso que Dona Zefinha quer descobrir. Com 24 kg de açúcar está para 40 kg de doce. Então, 18 kg de açúcar está para quantos quilogramas de doce? Então, você percebe que isso também poderia ser resolvido por uma regra de 3 simples e diretamente proporcional. E mais ainda, continuando aqui, você sabe que quem multiplica o x, que no caso aqui é o 24, ele vai passar já dividindo. Então já deixa o 24 lá embaixo dividindo. E agora aqui você multiplica 40 vezes 18. Eu sei que vocês não gostam muito das simplificações, mas ela é útil. Porque multiplicar 40 por 18 vai me dar um certo trabalho. E dividir por 24 vai ficar ainda mais trabalhoso. Então é sempre bom fazer as simplificações. Veja que 40 dá para dividir por 8, assim como 24 também dá para dividir por 8. Se eu dividir 40 por 8, dá 5. Se eu dividir 24 por 8, dá 3. Reescreva o que ficou. Esse é o grande problema de muitos nas simplificações. É não reescrever o que ficou e ficar fazendo simplificações uma por cima da outra. Então ficou aqui 5 vezes 18 dividido por 3. E veja que 18 dá para dividir por 3. Se eu dividir 18 por 3, dá 6. E vai ficar aqui 5 vezes 6, que é igual a 30 kg de doce. Então está aí a resposta da nossa questão. Letra B. Eu vou frisar aqui para vocês o seguinte, a importância da simplificação. Você deve, sempre que possível, simplificar para diminuir o seu trabalho. Se você ainda tem muitas dificuldades na simplificação, então pega algumas questões puras, envolvendo frações, onde o que é pedido é apenas a simplificação. Simplifique as frações. Uma dica que eu tenho para dar para vocês. Se tiver número par, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, você vai dividindo por 2. Então, o mesmo número que você usa para dividir na parte de cima, também tem que ser o mesmo na parte de baixo. Então, você divide por 2 em cima e por 2 embaixo, quando o número é par. E aí você pode fazer isso até não conseguir mais. Claro que tem outros números maiores que dividem os dois ao mesmo tempo. Nesse caso aí para vocês, eu usei o 8. Eu poderia dividir, por exemplo, por 3, o 18 por 3, o 24 por 3. Tá? Tem mais de uma forma de você fazer a simplificação. E faça. Sempre aparece simplificações nos problemas envolvendo proporcionalidade, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Vamos para mais uma questão. E sempre que possível, eu vou estar simplificando aqui os resultados para facilitar as contas para a gente. Então,
Mais uma questão, veja aí, essa questão ela é do SAEP, se não estiver enganado, Paraná. O que é que diz? Agora a gente tem uma questão de proporcionalidade aplicada à geometria. Onde é que a proporcionalidade se aplica na geometria? Quando a gente estuda semelhança de triângulo, quando a gente estuda teorema de Tales, nós temos aí proporcionalidade aplicado à geometria, certo? Então, proporcionalidade não é só questões desse tipo que a gente acabou de fazer, como Dona Zefinha estava querendo saber a quantidade de doces que ela ia conseguir produzir. Então, posso aplicar aí também na geometria, os problemas envolvendo o teorema de Tales e os problemas envolvendo semelhança de triângulos. Então, vamos a essa questão. Pedro está situado no ponto P. Então, Pedro está aqui, ó. Quando avista o topo de uma pista de skate, conforme a ilustração abaixo, está aqui. Ele, desse ponto, ele consegue ver o topo da pista de skate. O topo está aqui. Considerando a altura de Pedro, desconsiderando, né, a altura de Pedro, qual é a altura em metros dessa pista de skate? Olha, há uma proporcionalidade aí. Você vai montar um par de razão entre os elementos correspondentes. A altura com altura e sombra com sombra. Então, a altura grande está para a altura pequena, assim como a sombra grande está para a sombra pequena. Ou então, você já observa aqui o seguinte, que as sombras, ó, uma é o dobro da outra. Está vendo que 2 vezes 5 dá 10? Então, essa altura aqui vai ser dobrada também para você achar a altura do grande. 2 vezes 2,5 dá 5. Então, você encontrou aí uma resposta para a questão, que é 5 metros a altura da pista de skate. Isso sem precisar estar usando aí as proporcionalidades, né, montando o par de razão. Mas vamos fazer. A altura grande está para a altura pequena, que é 2,5. Assim como, aí você tem que manter essa correspondência. Você começou do grande para o pequeno, tem que terminar do grande para o pequeno. Assim como a sombra do grande está para a sombra do pequeno. Faz aí agora. Quem multiplica o x vai ficar embaixo dividindo. E nesse caso é o 5. E 2,5 vezes 10 é igual a 25. E 25 dividido por 5 dá 5 metros. Então, qualquer caminho que você escolher para responder a questão tem que dar o mesmo resultado. Não interessa qual seja a estratégia. Se os argumentos estão corretos, a resposta encontrada tem que ser uma só. Então, nesse caso, 5 metros. Vamos para mais uma questão. Essa foi simples, tranquila. Vamos para mais uma aqui envolvendo proporcionalidade. Não esquece de baixar o aplicativo do Conecta aí para interagir aqui com a gente, mandar a tua mensagem, participar, manda a tua dúvida à escola onde você estuda e a gente vai interagindo aqui com vocês. Vamos para mais uma aqui. Então, vejam essa daí. Também da mesma banca que elaborou a prova anterior. Né? O que é que diz essa questão? Para esvaziar um reservatório que tinha 4.000 litros de água, João usou ininterruptamente um instrumento de sucção que suga 250 litros de água a cada 5 minutos. Quantos minutos foram necessários para esvaziar completamente esse reservatório? A gente pode fazer isso usando regra de 3 simples. A gente pode fazer isso quebrando em pedacinhos aí, descobrindo quantos litros de água é jogado em 1 minuto. Veja, é 250 em 5 minutos. Quantos litros vai a cada minuto? Basta dividir aí e vai dar 50 litros por minuto. E aí você vai descobrir quanto tempo ele precisa para esvaziar os 4.000 litros de água que está nesse reservatório. Então, vamos usar uma das maneiras, né, mais comum, que é a regra de 3 simples. E depois avaliar se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você pode também montar aí, do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior, montar um par de razão. Né? O tempo, 400, ou então você faz o seguinte, 4.000 litros está para 250, assim como o tempo gasto para esvaziar 4.000 está para o tempo gasto para esvaziar 250 litros. Pode ser uma dessas duas maneiras. Vamos aqui pela regra de 3 simples. 250 litros, ele é esvaziado em 5 minutos. Para esvaziar
4.000 litros. Eu vou precisar de quanto tempo? Então, você avalia agora. Se eu tenho mais água, eu preciso de mais tempo. Então, aumentou um, aumentou o outro, diretamente proporcional. Multiplicação aqui é cruzada. E quem multiplica o x, eu já sei que passa lá para baixo dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, 250. Vezes, igual, né? Aí, 4.000 vezes 5. E aí eu posso fazer as simplificações quando possível. Queria que você reparasse o seguinte, que, né, 4.000 é 40 vezes 100. Eu posso cortar um zero, né? Tem um zero em cima e um zero embaixo. Vamos fazer a simplificação, vamos treinar isso. Eu corto um zero de cima com um zero de baixo. E aí ficou o quê? 400 vezes 5 dividido por 25. 400 é 4 vezes 100, né? E em cada 100 tem 4,25. Se eu pegar o 100 e dividir por 25, vai dar 4. Então, eu tenho 400. Então, 4 vezes ali o resultado da divisão de 100 por 25 vai dar 16. 16 vezes 5 vai dar 80. Eu vou escrever o que eu falei aqui para você visualizar. Então, vocês têm que ter estratégias que agilizam a hora da resolução. 400 é 4 vezes 100 e aqui está dividido por 25. Divida agora 100 por 25. Olha, 100 dividido por 25 a gente sabe que dá 4. Então, basta multiplicar 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5 dá 80 minutos. Então, o tempo para esvaziar esses 4.000 litros usando esse instrumento é de 80 minutos. A alternativa, letra C. Certo? Então, tá aí mais uma questãozinha envolvendo proporcionalidade. Veja, você tem várias estratégias para responder essas questões. Então, use uma delas. Pode ser que uma seja mais demorada mais do que a outra, mas o importante é que você crie o seu método de responder a questão usando, claro, os argumentos corretos. Se um método é mais longo que o outro, é mais difícil que o outro, isso é muito relativo, né? Crie a sua estratégia e aí você vai ganhando experiência para responder as demais questões. Eu vou mostrar a próxima questão e vou deixar para vocês como exercício. Vejam aí essa próxima questão que vai aparecer na tela de vocês. Joga aí, Jonathan, na tela a próxima questão. Olha só essa questão. Serão convidados 60 pessoas para uma festa de aniversário, mas nessa festa deverá se manter a relação de 3 adolescentes para 2 adultos. Então ele quer saber, serão convidados 36 adolescentes, 30 adolescentes, 24, 20 ou 16? Veja que é uma questão muito parecida com a anterior. E tem pessoas que vão responder isso aqui montando a tabelinha. Para cada 3 adolescentes, eu tenho que ter 2 adultos. Aí eu boto mais 3 adolescentes, então eu vou ter mais 3 adultos, até completar as 60 pessoas. Então, 3 adolescentes, 2 adultos. Aí eu boto mais 3 adolescentes, mais 2 adultos. E aí você já tem quantas pessoas, né? 5, 10 pessoas. Aí eu boto mais 3 adolescentes, tem que ter mais 2 adultos. E eu vou mantendo essa relação, essa proporcionalidade, até completar as 60 pessoas dentro dessa festa. Essa questão fica como um exercício para vocês, né? E eu sei que vocês vão acertar, que ela é muito simples e muito legal de ser respondida. Beleza? Então, deixo aí como exercício essa questão para você praticar. E aí, se você quiser responder formalmente, você faz, olha, a quantidade de adolescentes está para a quantidade de adultos, assim como 3 está para 2. E a soma da quantidade de adolescentes mais a quantidade de adultos tem que dar 60. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.